Boa tarde, como vai? Tudo bem? Feliz ano novo, né? Estamos no comecinho do ano de 2017, uma satisfação enorme ter a sua participação nesse papo hoje sobre um assunto muito importante que é a questão do desenvolvimento de lideranças por meio de ações empreendedorísticas e inovadoras dentro das organizações. Isso é uma coisa importante para você, para o seu desenvolvimento da sua carreira profissional, da sua vida, mas é também importante para o país. O país precisa, tanto no setor público quanto no setor privado, o país precisa de líderes. E ao longo dessa nossa apresentação, vou fazer um papo rápido aqui com vocês, eu vou destacar por que os líderes são importantes dentro das organizações e como é que se constroem as lideranças, tá joia? Então o nosso assunto aí vai envolver o papel do líder como agente da mudança e da inovação dentro das organizações, vou explicar por que isso é tão importante para uma organização, vou falar como é que a gente amarra essa criatividade que conduz à inovação ao pensamento estratégico da empresa para que uma boa ideia criativa se transforme em algo de valor para o cliente e para a sociedade. E por fim, vou dizer para você um pouco, para você tentar compreender por que a inovação é o caminho que não tem como escapar para a construção de vantagens competitivas dentro das organizações, tá joia? Para a gente poder bater esse papo aqui com vocês, de maneira bem interativa, nós ao final vamos ter um momento aqui para você enviar a sua pergunta. Então, se você desejar dar a sua opinião sobre esse assunto, mandar uma pergunta aqui para a gente, a Natália está aqui ao meu lado, ela vai ler ao vivo aí a sua pergunta, a gente vai procurar responder. Alguns colegas, inclusive, já mandaram suas perguntas com antecipação, mas se você quiser participar da conversa, basta entrar aí à direita no chat, você precisa fazer o login no canal aí com um e-mail do Gmail, você faz o seu login, é de graça, fácil, entra no bate-papo aí e manda sua pergunta para a gente ler no final, tá bem? Para eu poder estruturar bem essa nossa conversa, claro, estou baseando um pouco na minha experiência como professor, como consultor, mas também fui buscar ideias de autores consagrados, aí eu faço referência aqui em primeiro lugar a um livro muito interessante, clássico já, do Jim Collins, chamado Empresas Feitas para Vencer. Esse é um livro que vale a pena se você tem interesse em compreender melhor o papel dos líderes dentro das organizações, vale a pena você conhecer esse livro. Tem também, na parte de inovação, um artigo clássico do Peter Drucker, The Discipline of Innovation. Esse é um artigo que você baixa grátis via internet, pelo menos em inglês, não sei se em português ele está disponível facinho assim, mas eu vou usar esses dois autores junto com outros estudos que eu estou listando aí para você na tela agora, para a gente poder ter essa conversa, tá bem? Bom, a história é a seguinte, as organizações, elas envolvem recursos humanos, materiais, financeiros, e estão lá desenvolvendo seus trabalhos, basicamente fazendo hoje as coisas que elas estavam fazendo ontem. Só que o mundo está em transformação. Os clientes buscam coisas novas, tem um concorrente chegando, uma mudança ambiental. E essas mudanças, essas transformações demandam que a organização se transforme também. E é aí que entra o papel dos líderes. Os líderes são aquelas pessoas que enxergam o que está acontecendo no ambiente, enxergam as competências dentro da organização, enxergam as forças e as fraquezas da organização e apontam caminhos para onde esse grupo deve seguir. Se ninguém faz isso, acredite, a organização não vai para lugar nenhum. Aí ela amanhã faz o que ela fez hoje, depois de amanhã ela vai fazer o que ela fez amanhã e ela vai envelhecer. Então esse processo de crescimento e rejuvenescimento das organizações, esse processo de aprimoramento da capacidade de entrega de valor aos clientes, é um papel desempenhado pelos líderes das organizações. E eu vou discutir como é que esses líderes se formam, começando inclusive dando um exemplo aqui para vocês, um exemplo clássico. Acho que se tem um nome que vem à mente quando se pensa em uma liderança de longo prazo é o Kennedy. Não sei se você sabe, mas o Kennedy no início da década de 60, quando ele lançou aquilo que nós conhecemos aí como Projeto Apollo, Missão Apollo, ele no início dos anos 60 ele estabeleceu uma meta para os Estados Unidos, especificamente para a NASA, mas para a nação como um todo. Ele falou, olha, eu gostaria que até o final da década de 60, os Estados Unidos fossem capazes de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança.
Não vamos entrar no mérito aqui se ir à Lua é importante ou não em si mesmo. Naquele contexto, pareceu a esse líder, o Kennedy, um fato importante, e ele foi capaz de mobilizar recursos humanos, materiais e financeiros para alcançar esse objetivo. Isso é um ato clássico de liderança. Liderança não no sentido apenas de reunir esses recursos, mas de favorecer as melhores condições para que o objetivo seja alcançado, identificar as competências necessárias para se construir esse caminho, potencializar o uso das competências desenvolvidas para fora do objetivo em si. Deixa eu explicar melhor isso para você, que é muito importante. Quando você estabelece um objetivo ambicioso, quando você fala assim, olha, nós queremos fazer uma coisa diferente, você vai ter que desenvolver novas competências, como se fosse uma musculatura organizacional. E ao desenvolver esses objetivos, essas competências, essas capacidades, você usa essas competências e capacidades para alcançar aquele objetivo, mas usa também para outras atividades. Então, o líder, ele não ajuda apenas a organização a alcançar um objetivo específico de longo prazo, interessante e tal. Ele fortalece a organização para o cumprimento, o alcance dos vários objetivos que a organização possa vir a ter. No caso específico da missão Apollo, se a gente atualiza o dólar aí para dias atuais, o investimento feito foi da ordem de 150 bilhões de dólares. O que, pensa, em 1960 era muito dinheiro, bem mais do que representaria hoje esse valor aí, mesmo corrigindo pela inflação. Esse dinheiro levou o homem à Lua e voltou. O que mais que se fez com esse dinheiro? Tomografia computadorizada. Foi uma tecnologia desenvolvida pela missão Apollo e que hoje é utilizada em várias áreas, inclusive a medicina. Toda essa questão da redução do tamanho dos equipamentos, dos computadores, o microchip foi inventado no esforço de conduzir a missão Apollo. Se hoje eu estou usando um computador aqui, você está usando um aí para a gente poder bater esse papo, em alguma medida é decorrência do esforço da missão Apollo. Todos esses equipamentos sem fio que a gente usa hoje, transmissão de informações via rádio, essas coisas todas, infravermelho, tudo isso foram tecnologias desenvolvidas para alcançar o objetivo da missão Apollo e que, é lógico, acabaram beneficiando as empresas americanas primeiro e o mundo na sequência de maneira evidente. Então o líder, ele cumpre esse papel de identificar objetivos de longo prazo e conduzir a organização para alcançar esses objetivos. E é lógico que isso não é uma invenção do Kennedy. O Kennedy não foi o primeiro líder da história. Se você voltar no tempo, sei lá, for pensar aí as grandes pirâmides do Egito, o que elas demandavam para serem construídas? Quando o faraó falava, eu quero construir uma pirâmide aqui, os arquitetos, engenheiros dele eram obrigados a desenvolver conhecimento de engenharia, de astronomia, porque tinha todo um lance, né, como você sabe, ligado à questão espiritual e tinha relações com astrologia. Eu não sou especialista nesse assunto, mas você sabe bem do que eu estou dizendo. E esses conhecimentos que foram aplicados para a construção das pirâmides, depois eram usados na construção das cidades, na organização da divisão do trabalho, na previsão do tempo, na organização dos ciclos de plantação e colheita, enfim, na organização da sociedade egípcia como um todo, que 5.000 anos atrás era a principal civilização do mundo, era o maior império do mundo, que construía os monumentos mais altos do mundo. Imagina, 5.000 anos atrás eles construíram pirâmides que só foram superadas em altura no século XIX em termos de construção humana. Investimento em educação. E, infelizmente, é um investimento que aqui no Brasil nós não temos a cultura de fazer. Parece que nós desenvolvemos a ideia de que quanto menos a gente gastar com a educação, melhor, que qualquer coisa está bom. Se você olhar, por exemplo, dá uma olhadinha nessa tabela aí feita pela OCDE de investimentos por aluno nos ensinos fundamental, médio e superior por países. Dados também de 2014, a Suíça, Estados Unidos, Noruega gastam aí 14, 15, 16 mil dólares por ano por pessoa com educação. Eles já são países ricos e investem pesado em educação para se desenvolverem ainda mais.
Enquanto que o Brasil, que precisaria gastar com educação, investir na formação de mão de obra, aumentar a produtividade das pessoas, porque nós trabalhamos muito aqui no Brasil. A questão é que nós trabalhamos mal, de maneira desorganizada, com tecnologias ultrapassadas, com recursos escassos. Hoje nós estamos gastando aí na faixa dos $3.000 por ano por pessoa em toda a rede de ensino. Mas, enfim, não adianta ficar chorando. Em grande medida, o que a gente faz aqui é isso mesmo, tentar promover a educação. Se você, neste momento, parou aí a sua vida, parou o seu almoço para bater esse papo com a gente, é porque você está nessa mesma vibe aqui da gente, de qualidade no exterior, com o apoio de bolsas de estudos. Mas depois a gente fala sobre isso daí, tá bem? Nessas visitas que a gente faz no exterior, a gente, por exemplo, uma das instituições de ensino que libera bolsas para os nossos alunos é a State University of New York, que aqui, nesse prédio que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o prédio de Nanoscale Science, ciências de nanotecnologia, em Nova York, nesse prédio, só nesse prédio que você está vendo aqui, foram investidos 43 bilhões de dólares para produzir conhecimento de nanotecnologia para utilização nas mais diferentes áreas, da informática à medicina. São inúmeras as aplicações desse conhecimento que está sendo gerado aqui. E a gente, quando vai para lá, a gente visita esse prédio, conhece a estrutura, conversa com os gerentes, procura compreender como é que é feito isso, para nós podermos absorver também um pouco dessa informação. Tá joia? Bom, entrando então no nosso assunto, a principal questão que forma um líder que realmente conduz a organização nas direções corretas é ele ser capaz de enxergar onde que é possível inovar, entregando valor para o cliente. Então, essa questão da liderança estratégica com inovação, a capacidade de conduzir a organização a inovar em aspectos, seja de processos, seja de produtos, marcas, formas de comunicação, seja lá o que for, que façam com que o cliente observe aquilo e fale, eu vejo valor nisso, eu consigo compreender e alcançar esse benefício novo que a organização está me oferecendo. E de onde que surgem as possíveis inovações de uma organização? Como é que uma organização sai de uma posição estática, está lá fazendo o que ela está fazendo e evolui para uma posição dinâmica de fazer novas coisas? O Peter Drucker sugere, naquele artigo que eu comentei com vocês, a disciplina de inovação, que está disponível aí para você baixar, que as principais fontes de inovação são as chamadas fontes externas, ou seja, é o ambiente, é um fato inesperado, é uma incongruência no processo, é uma nova necessidade do caminho, é uma mudança no mercado, na sociedade, na percepção das pessoas, é um novo conhecimento disponível. São essas coisas que fazem com que a organização possa mudar. São os líderes da organização observando o que está acontecendo lá fora, observando essas transformações e vendo como é que essas transformações podem ser uma oportunidade para a organização crescer, tá ok? E aí, lógico, se nós estamos falando de um líder que enxerga o que está acontecendo lá fora, enxerga bem a organização, olhada nessa pirâmide da construção do líder aqui, nós estamos falando em primeiro lugar de um indivíduo altamente capacitado. Então, quando um professor chato vira para você e fala, estude, conheça mais coisas, dedique-se, no fundo nós estamos fazendo o nosso papel, que é o de construir a base para que você possa se desenvolver enquanto líder, enquanto um profissional de sucesso, uma pessoa que cresce na sua carreira e que ajuda a sua organização e a sociedade a se desenvolver. Lógico que ninguém faz nada sozinho, então o líder ele é, acima de tudo, um membro colaborador da equipe, ele é um gerente competente, um líder eficaz, é um construtor de uma excelência duradoura dentro da organização, está sempre buscando aprimoramentos, seja incrementais, aquelas pequenas inovações no dia a dia, ou aquelas inovações disruptivas, mas o líder está sempre incansavelmente buscando fazer alguma coisa melhor e nova a cada dia. E é claro, ele busca se cercar de uma equipe que seja caracterizada pela excelência. Então, se ele está lá formando uma equipe,
e está vindo uma pessoa nova para entrar na equipe, não tem certeza se aquela pessoa tem um perfil adequado para poder colaborar de fato com essa equipe, está na dúvida, não contrate. Sugestão aqui do James Collins no livro Empresas Feitas para Vencer. Quando você tiver que mudar alguém da equipe, uma pessoa não está numa posição que ela está rendendo bem, mude logo. Precisa tirar a pessoa da equipe, tire. As equipes, os grupos, são a parte mais importante, são a força motriz das organizações. Eu sei que você assiste de vez em quando um filme americano que um herói vai lá e resolve a parada para todo mundo, aquela montanha de gente chorando, um líder sozinho resolve a coisa toda. A vida não é assim. A vida, as empresas, a sociedade é movida por grupos de pessoas. E buscar a melhor maneira de articular esses grupos, formar esses grupos com cuidado, selecionar bem as pessoas e colocar as melhores pessoas à frente das tarefas mais importantes, é o papel de um líder dentro da organização. E eu sugiro sempre, aí, seguindo também as sugestões do professor James Collins, autor daquele livro que eu já citei, que você se posicione como um líder provocador, um líder que faz perguntas, que desafia intelectualmente as pessoas, ao invés de impor respostas, que dialoga, que debate, ao invés de fazer uma imposição de ideias, que está buscando os erros, o pecado, vamos dizer assim, mas que poupa as pessoas, que promove, ajuda as pessoas a se desenvolverem. Todos nós, a cada dia que passa, podemos e devemos melhorar a nossa forma de agir, e o papel do líder é apoiar as pessoas nesse desenvolvimento. Enfim, que está atento sempre aos problemas da organização. E que, lógico, dentro dessa equipe, vai alocar talentos, sobretudo baseada no coração das pessoas. Deixa eu explicar isso para você. A ideia é que um líder ele seja capaz de fazer com que as pessoas desenvolvam tarefas pelas quais elas estão apaixonadas. Uma ideia, um projeto, uma iniciativa, um conjunto de processos que a pessoa tem que desenvolver, que ela gosta de fazer aquilo, que ela tem tesão por fazer aquilo. O líder que é capaz de identificar quem que gosta de fazer o quê e alocar corretamente essas pessoas, multiplica a eficiência da sua equipe, multiplica a produtividade do seu grupo, tá ok? Bom, com isso, meus caros, termino aí essa apresentação rapidinha, 20 e poucos minutos, falando sobre o que é essa história da liderança e como que a liderança, apoiada em inovação, apoiada em ações empreendedorísticas, se constitui dentro das organizações. Vou então agora partir para a nossa sessão de perguntas e respostas. A Natália está lá já de olho no chat para ver a sua pergunta. Antes só de passar para isso, eu queria convidar você, se você tiver interesse, em aproveitar algumas oportunidades de bolsas de estudos no exterior oferecidas pelas instituições de ensino que eu tenho aí a satisfação de representar aqui no Brasil. São instituições de ensino dos Estados Unidos e da Europa, principalmente instituições públicas, mas algumas são instituições privadas sem fins lucrativos, fundações, e que dispõem de bolsas de estudos para estrangeiros, o que é algo raro. Normalmente o estudante brasileiro que vai para a Europa, para os Estados Unidos, tem que pagar o curso, né? O valor do curso integralmente. Tem um descontinho aqui, um descontinho lá, tal, mas normalmente paga o pacote inteiro. No caso das instituições com as quais a gente trabalha, nós dispomos de bolsas de estudo bastante generosas, que cobrem uma parte importante dos seus gastos. E uma vez bolsista da instituição, você vai ter acesso a uma série de serviços gratuitos. Então nós vamos ajudar você, sem custo adicional, a obter o seu visto, organizar a sua viagem. Você vai fazer testes de proficiência, que são caros de se fazer por aí. Você vai fazer esses testes de proficiência no inglês sem custo. Tem uma série de apoios que você vai receber. Se no caso dos cursos nos Estados Unidos, você participa de um programa na área de gestão, mas você tem acesso a um curso de inglês grátis, paralelo a esse curso. Enfim, tem uma série de benefícios oferecidos por essas instituições da Califórnia, de Nova York, de Londres e da Itália, acessíveis aí para você, tá ok? Vou mostrar aqui rapidamente algumas informações. Essas bolsas de estudos, elas incidem sobre o valor do curso,
mas elas oferecem também ao bolsista subvenções importantes sobre o valor da hospedagem. Você vai ficar lá numa moradia estudantil ou num hotel subsidiado pela instituição. E se você tem interesse, seja julho agora deste ano, ou janeiro ou julho do próximo ano, de participar de um programa no exterior, um programa de curta duração, de férias, passar lá 3 semanas intensivas estudando no exterior, você tem até este domingo agora, daqui a 3 dias, para fazer a sua solicitação da Bolsa de Estudos. Não é que você vai se inscrever domingo agora, você tem até domingo para fazer a sua solicitação de bolsas de estudos. Você tem que preencher um formulário eletrônico, que eu posso enviar para você, no mesmo e-mail que eu te mandei convidando para esse papo aqui. Você pode também manifestar seu interesse, eu te mando o formulário, você preenche, e aí em mais ou menos uma semana você recebe a resposta sobre a sua solicitação de bolsas. E aí você vai poder se tornar um aluno da California State University, que é essa imagem que eu estou colocando aqui na tela, ou então da University of La Verne, que também aparece na sua tela agora, ou então essas duas na Califórnia, ou então estudar na Mount St. Mary College, uma universidade lá de Nova York, um prédio espetacular, às margens lá do rio Hudson, ou então na State University of New York, no campus de New Paltz, esse prédio que vocês veem aqui, ou então ir para Londres estudar na Pearson Business School, que é também uma instituição que oferece bolsas de estudos, juntamente com a Fondazione Cuoa, uma instituição europeia que oferece programas para os nossos alunos. E os cursos, eles reúnem gente do mundo inteiro, dá uma olhadinha nas fotos aí da formatura, não são só brasileiros que participam, são gente do mundo inteiro que participa desses programas. É uma oportunidade para você não apenas ter uma experiência de viajar para fora, acessar um conhecimento de ponta. Existem cursos na área de estratégia, de marketing, de finanças, gestão de pessoas, gestão de projetos, de criatividade, de inovação, design thinking. Tem várias áreas do conhecimento que você pode eventualmente se candidatar. Então, entre em contato comigo, eu terei uma grande satisfação de orientar você sobre qual que é o melhor curso para você poder participar e também como é que você faz para aplicar para uma bolsa de estudos, tá joia? Bom, com isso então, vamos aí à nossa sessão de perguntas e respostas sobre liderança estratégica, empreendedorismo e inovação. Eu já vi, a Natália já me fofocou aqui que você já está mandando sua pergunta. Deixa eu só começar pelas perguntas enviadas com antecedência. Temos aqui várias perguntas. A Maria Luísa M. Diniz, da Universidade de Brasília, pergunta: como que o empreendedorismo pode ser aplicado no meio jornalístico? Pergunta que eu achei muito interessante, Luísa. Obrigado aí pela sua participação, porque o jornalismo, né, a imprensa de um modo geral, é uma parte fundamental da sociedade moderna ocidental. Mais do que um tipo de empresa, eu diria que a imprensa é quase que um dos pilares da nossa sociedade. E a imprensa, de um modo geral, o jornalismo, de um modo geral, está em crise, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Particularmente os jornais impressos, eles estão sendo dizimados. Ao mesmo tempo em que a internet oferece muitas informações, a solidez, a confiabilidade, a profundidade dessas informações está muito questionada. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer daqui 20, 30, 40, 50 anos, como é que vai estar o mundo em termos do fluxo de informações, da confiabilidade dessas informações. Tem gente que já diz que nós estamos numa era da pós-verdade, em que a verdade já não importa mais o boato, a fofoca do que os fatos em si. Enfim, nós estamos vivendo um momento de grande transformação. Se você, Luísa, é hoje uma estudante ou uma profissional de jornalismo, vocês têm diante de você um desafio colossal. E sim, o empreendedorismo, a inovação são, no meu entendimento, a chave para que a crise desse setor seja superada. Os jornais, infelizmente, eu estou dizendo isso com muito respeito, os jornais, enquanto empresas, são instituições muito conservadoras. O jornal criou um modelo mental de que o jornal são aquelas prensas enormes imprimindo notícias no papel e distribuindo na casa das pessoas em saco plástico,
e isso não é mais a maneira como as pessoas querem receber informações. E mesmo as outras formas de jornalismo também estão todas em xeque, e é claro que será o espírito de liderança, de inovação, de empreendedorismo de alguns indivíduos que vai apontar o caminho para a solução desses problemas, tá ok? Obrigado, Luísa, pela sua participação. Nayara Aires de Souza, da FUCAP, pergunta quais as atitudes que destacam um líder dentro da organização. Excelente pergunta, Nayara. Eu queria até, de certa forma, complementar um aspecto que eu acho que ficou faltando na minha colocação inicial, que é a seguinte. Muita gente confunde o líder com o chefe. E são coisas profundamente diferentes. A situação ideal é que o chefe, aquela pessoa em cujo crachá está escrito que ele é o chefe de uma área, seja também o líder dessa área. Mas nem sempre isso acontece, porque seja por um despreparo da pessoa, seja por uma falha no processo de escolha dessa estrutura organizacional, seja por N outros motivos, muitas vezes o chefe acaba agindo de uma maneira protocolar. Ele faz aquilo que ele tem que fazer e ponto. Ele fica lá como uma espécie de um controlador das pessoas. E, em paralelo a isso, muitas vezes surgem os líderes da organização, que são aquelas pessoas que muitas vezes sequer ostentam um cargo dentro da organização, embora tipicamente aos poucos vão ostentando esses cargos, mas pela sua postura, pelas suas ideias, pela sua iniciativa, pela sua obstinação de fazer sempre mais e melhor, pela sua disposição em envolver mais pessoas nos processos, acabam se constituindo em líderes das organizações. E é assim que eles se destacam dos demais, tá ok, Nayara? Obrigado aí pela sua participação. Felipe de Araújo Evaristo, da Fundação Getúlio Vargas, pergunta quais são os focos de sustentação de uma liderança eficaz em tempos modernos. Felipe, excelente pergunta. Durante a minha apresentação eu procurei ressaltar alguns aspectos, mas eu queria destacar um último aqui para você. Eu acho que o líder é aquela pessoa que ela é incansável no seu autoaprimoramento. Muitas vezes a gente, jovem ou não tão jovem, chega num ponto que fala assim, eu já sei tudo que eu devia saber, eu já faço tudo que eu devia fazer, eu vou ficar aqui só colhendo os frutos do sucesso que eu tive até hoje. Nesse momento começa a sua decadência. Acredite em mim, você nunca vai parar de aprender. Você fez, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, deve ter feito um bom curso, deve ter tido bons professores, pois continue estudando, continue se desenvolvendo, tenha experiências. Mas eu já fiz uma viagem para a Europa, tá, vá para os Estados Unidos. Eu já conheço a Europa e Estados Unidos, tá, vá para a Ásia. Visite outras regiões, visite a América Latina, conheça, faça outros cursos. Eu estou fazendo um pós-graduação, daqui a 2, 3 anos faça outro. Esse contínuo processo de autodesenvolvimento é o que sustentará a sua postura enquanto líder das organizações. Tá ok, Felipe? Obrigado aí pela sua pergunta. Tenho aqui Nicolas Oliveira Carneiro, da Unifei. Nesse contexto de crise econômica, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por quem deseja abrir o próprio negócio e quais os cuidados que devem ser tomados antes de dar esse passo? Nicolas, eu acho as crises econômicas um momento espetacular para você ter novas iniciativas. E deixa eu explicar para você o porquê, antes que você ache que eu estou fazendo aqui só farofa em torno desse assunto. A história é a seguinte, uma crise econômica, os clientes, eles estão com menos recursos, eles têm menos dinheiro para gastar. Então eles estão buscando novas formas de atender às suas necessidades. A crise é um momento em que as pessoas estão mais abertas do que nunca para novas relações custo-benefício que uma nova empresa possa oferecer para elas. Se você for capaz de identificar uma proposta de valor que você faça para um segmento de mercado, para um cliente, para um conjunto de clientes, que represente uma relação custo-benefício melhor do que as atuais ofertas que eram feitas para eles, você vai crescer na crise e acredite, muita gente está crescendo nessa crise e é uma oportunidade para você também, tá bom? Nicolas, obrigado aí pela sua pergunta.
Ana Carolina Santana de Oliveira Esteves, da PUC do Rio de Janeiro, pergunta como podemos tornar nossos cérebros mais criativos para pensar em ideias inovadoras. Essa é uma pergunta espetacular, Ana. Obrigado aí pela sua participação. Treino. As pessoas acham, muitas vezes, que o líder já nasce pronto, que a pessoa criativa já nasce pronta, que tem algumas pessoas que têm vocação para liderar, que têm naturalmente muitas ideias. Talvez haja realmente algumas pessoas que têm mais facilidade para isso. Mas se você treinar o seu cérebro para estar sempre buscando coisas novas, coisas diferentes, pensamento fora da caixa, um pouco de inovação incremental, que é como fazer hoje um pouquinho melhor do que nós fizemos ontem, um pouco de inovação disruptiva, quais são as coisas completamente diferentes do que a gente vinha fazendo, que a gente pode passar a fazer agora. Se você buscar esse tipo de coisa, nada segura sua mente. O tamanho da nossa mente é delimitado por nós mesmos. Quanto mais você fala assim, não, eu quero pensar mais coisas diferentes você vai estar pensando, e as organizações precisam disso. Precisam. Eu sei que muitas organizações, por não terem uma cultura organizacional ligada à inovação, acham que uma nova ideia, uma sugestão, não sei o que, é uma coisa chata. Quer minha sugestão? Cai fora dessa organização. Busque uma organização aberta a pensamentos, aberta a inovações, porque são essas organizações que crescem mais do que as outras, e são nessas organizações que uma mente criativa como a sua pode se desenvolver. Tá bom, Ana? Obrigado aí pela sua participação. Estela Teixeira Passos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou aluna do 5º período de Engenharia de Produção. Me preocupo muito como estará o mercado de trabalho quando me formar, quais são as previsões sobre a situação econômica do Brasil para os próximos anos e como que isso pode afetar o setor das empresas. E quais são os principais caminhos e passos para abrir o próprio empreendimento. Estela, eu acho que o Brasil já está assim, no fundo do poço e um momento de retomada. Os fundamentos econômicos brasileiros, os fundamentos macroeconômicos, relação dívida-PIB, grau de poupança interna, não são fundamentos ruins. Não são excelentes, mas não são ruins. Então, nós temos condições de crescer. O que nós vivenciamos aí nos últimos 2, 3 anos, você acompanha tudo isso daí, foi uma crise política muito severa que tornou mais aguda a crise econômica que a gente já estava começando a ensaiar desde já 2013, 2014. Mas eu acho que a partir de 2017 a gente equilibra as coisas, 2018 a gente volta a crescer. Se você está no 5º período, vai ser bem a época que você vai estar sendo efetivada por alguma boa organização, então você vai pegar um bom momento para isso. Agora, se você desejar montar um próprio negócio, siga aí as sugestões que eu dei para a pergunta do Nicolas. Enxergar um valor novo que um segmento de mercado precisa, apostar nisso e fazer uma entrega numa relação custo-benefício melhor. Tá ok? Estela, muito obrigado aí pela sua participação. Tenho aqui a pergunta do Henrique Mariano, do INSPER. Qual a importância da realização de um curso fora do país, utilizando possivelmente as bolsas de estudos, para a formação do profissional no tocante à liderança estratégica? Henrique, é até difícil explicar o impacto de uma experiência intercultural dentro da cabeça da gente. Se você conversar com uma pessoa que viajou, que teve uma oportunidade de fazer um curso fora do Brasil, a pessoa, via de regra, ela fala assim, eu fiz tantas sinapses novas, eu aprendi tantas coisas diferentes que é até difícil apontar um ou outro aspecto que seja o elemento essencial do benefício que uma experiência no exterior traz para a gente. Mas eu vou tentar apontar um aspecto para você em atenção à sua pergunta, Henrique. Eu acho que, dado o grau de internacionalização das economias, inclusive a brasileira, dado o grau de internacionalização das empresas, inclusive das grandes organizações brasileiras,
Hoje é praticamente inevitável que o seu desenvolvimento de carreira passe em algum grau pelo convívio com outras culturas, pela busca de fornecedores e clientes em outros países, pela convivência dentro da sua própria organização com pessoas de outros países que vêm de outras perspectivas. E a gente, quando viaja, quando tem a oportunidade de estar tendo aulas com um professor estrangeiro, sentado numa sala de aula com alunos de outras nacionalidades, quando a gente tem essa experiência, a gente se capacita para sermos cidadãos globais. E eu acho que esse é o principal benefício de uma experiência acadêmica no exterior. Mas além disso, é lógico, você vai fazer um curso de finanças no exterior, você vai acessar o conhecimento financeiro de ponta. Você vai fazer um curso de Design Thinking, você vai lá no principal centro mundial de Design Thinking, que é a Califórnia, e vai beber na fonte essas informações. Então é a soma dessas coisas e, lógico, a cereja do bolo é ter no seu currículo um certificado expedido por uma universidade estrangeira, tá ok? Então, Henrique, obrigado aí pela sua participação e agora eu vou para as perguntas que vocês estão enviando ao vivo aqui. Não acho que eu vou conseguir, peço perdão a vocês, não acho que eu vou conseguir responder a todas, mas eu e a Natália vamos correr aqui, né, Natália, para ver se a gente consegue responder. Por favor, qual o nome da primeira pessoa e a primeira pergunta, por favor? A Caroline Taveira perguntou quais são os pré-requisitos para estudarmos no exterior e para as bolsas de estudo. Tá. Carol, rapidinho, depois eu posso mandar por e-mail informações sobre as bolsas para você. Nós temos cursos, por exemplo, para quem fala muito mal inglês, nós temos bolsas de estudos para fazer um curso de Business English fora. Para quem já fala inglês e está terminando uma graduação, nós temos programas que são os chamados programas Graduate, programas para quem é recém-egresso de um curso de graduação no Brasil e também no mundo, e vai fazer então uma especialização numa área de finanças, estratégia, marketing e por aí vai. E para quem já é um profissional mais formado, para quem já tem um pós-graduação, existem os chamados programas Advanced, são os programas especializados. Então o sujeito ele é um profissional de finanças, ele já tem um pós-graduação em finanças, vai fazer um curso avançado de finanças no exterior e assim por diante. Então, para cada perfil de curso que é oferecido ao abrigo das bolsas de estudos, que são bolsas parciais, que cobrem uma parte importante dos seus gastos, você vai ter ainda algum gasto, mas uma parte grande as fundações bancam para você. Para cada perfil de curso existe um pré-requisito diferente. Mas você precisa, então, identificar qual é o curso que você deseja fazer, conversar comigo, eu vou ter um grande prazer em te atender. Então, um grande prazer, agora não dá muito tempo, mas eu estou à sua disposição, meu trabalho é esse. Terei muita satisfação em orientar qual é o melhor curso para você fazer. Aí você vai ter que juntar uma documentação da sua instituição de ensino, da sua vida, né, do seu currículo, mandar para nós, porque eu na semana que vem lanço no sistema as aplicações. Gente do mundo inteiro está concorrendo a essas bolsas. Eu vou caprichar aí nesse lançamento, porque eu quero que muitos dos nossos alunos possam participar dessa espetacular oportunidade que é ter um programa no exterior marcado aí no seu currículo. Tá bom, Carol? Obrigado aí pela sua pergunta. Pois não, Natália, vamos lá. O Maurício Nova perguntou qual é o sistema de concorrência para as bolsas de estudos. Bom, basicamente essa resposta que eu já dei para a Carol. A gente analisa o perfil dos alunos, cada perfil de aluno vai para um certo tipo ou nível de curso diferente, e aqueles que têm mais preparo especificamente para aquele curso, que tem mais aderência curricular, cujo currículo indica melhor que a pessoa vai se beneficiar mais daquele programa, são os escolhidos e os demais ficam em lista de espera. Então, se por um acaso a resposta neste momento for negativa, você não deve desistir, porque às vezes uma pessoa consegue uma bolsa, mas ela prefere fazer alguma outra coisa, essa bolsa volta para a gente e a gente aciona a lista de espera, tá bom, Maurício? Então, boa sorte, sucesso aí na sua aplicação. Por favor. O Sávio Sá perguntou qual o balanço ideal entre flexibilidade e tomada de decisão na liderança. Sávio, excepcional pergunta.
se o líder fica tomando todas as decisões sozinho e impõe as suas decisões para a equipe, no curto prazo as coisas podem até ir bem. No médio e no longo prazo, ele tem um bando de ovelhinhas do lado dele que não é capaz de ter ideias e fazer coisas diferentes, porque ele formou essas pessoas assim, para serem submissas, para serem retraídas. Então, o ideal é lógico, o líder ele tem que apontar caminhos, mas ele tem que deixar espaço para que as pessoas se mexam, façam coisas diferentes, experimentem. Tem que haver espaço para erros, porque as pessoas, elas, embora prefiram acertar, elas erram e aprendem muito com os erros. Então, um equilíbrio aí, puxa, não tem como dizer em percentagens, 70-30, 50-50, mas certamente o bom líder busca um equilíbrio entre a decisão dele, aquele caminho a ser seguido, e a flexibilidade, o espaço para as pessoas pensarem. Tá ok, Sávio? E nós temos, inclusive, um curso na área de liderança na Europa, um curso que é ministrado no norte da Itália, focando específico sobre isso. Acabei esquecendo de falar, a palestra é sobre liderança e eu não falei que nós temos um curso de liderança, mancada aqui. Mas a lista completa de cursos vai estar à sua disposição se você desejar, tá bem? Obrigado aí, parabéns pela sua pergunta. Pois não, Natália. A Lorena Prudente perguntou: muitas instituições brasileiras estão engessadas no passado, nem sempre pessoas com novas ideias conseguem se estabelecer. Como é possível driblar esse tipo de situação e inovar nesse tipo de ambiente? Lorena, eu vou te dar uma dica. Se você está numa organização que você perceber que você quer dar uma ideia e ninguém ouve, que o outro quer sugerir uma inovação e nada acontece, que a gente faz hoje é a mesma coisa que a gente fez ontem, que no ano que vem as coisas vão estar iguais, agora pula fora. Pula fora porque a própria competição entre as empresas faz com que essas empresas mais conservadoras e engessadas, elas pereçam e sobrevivam as melhores, as organizações mais dinâmicas, as organizações que desafiam mais as regras do jogo, que fazem coisas diferentes. Dentro da lei, dentro da ética, dentro de princípios socialmente responsáveis, as organizações precisam tentar de tudo para fazerem mais e melhor a cada dia. E você deve cumprir um papel nisso. Deve levantar a mão e falar assim, olha, eu pensei uma coisa diferente, com quem eu devo falar? Ou eu acho que essa maneira como eu estou fazendo isso daqui não é melhor, a melhor maneira é fazer desta forma aqui. De forma que você aos poucos vai ganhando um espaço, uma quilometragem para se candidatar a uma líder dentro da sua organização. Primeiro uma líder informal e depois galgando postos dentro da sua organização e sendo formalmente também reconhecida e remunerada como uma liderança da organização, tá ok? Lorena, obrigado aí pela sua pergunta. Vamos lá? O Bernardo disse que gostaria de saber o quão importante é um plano de crescimento pessoal e que particularmente ele se vê perdido e sem foco no mundo em que há inovações diárias. Bernardo, converse com pessoas que você admira. Pega um chefe seu, um cara que trabalha numa empresa boa, algum parente seu que você percebe que profissionalmente se destacou. Não precisa ser, putz, o cara é um fenômeno, não. Mas uma pessoa que você acha que pode te dar uma opinião. Se você me permite um comentário, muitas vezes uma pessoa jovem, Bernardo, não estou dizendo que seja o seu caso, a pessoa jovem fala assim, eu já sei tudo o que eu precisava saber, não preciso ouvir a opinião de ninguém, eu já sei tudo, eu vou fazer o meu caminho e ponto final. E é claro que não vou dizer que isso não tenha valor, porque você vai tentar bastante, você vai acabar acertando. Mas vem cá, melhor aprender com as cabeçadas dos outros do que com as suas próprias cabeçadas. Então, se você puder conversar com um professor que você admira dentro da sua instituição de ensino, com um colega um tiquinho mais velho que já andou trilhando alguns caminhos e você ouvir, você vai aos poucos percebendo em que direção você deve moldar o desenvolvimento da sua carreira. Mas, de um modo geral, autodesenvolvimento contínuo, está sempre querendo aprender uma coisa a mais diferente, se matricula num curso, faz uma viagem, experimenta coisas diferentes. Uma sólida formação acadêmica, uma experiência internacional, ou mais experiências, várias experiências internacionais. Se você estiver sempre fazendo isso,
não tem muito como você errar. Tá ok, Bernardo? Obrigado aí pela sua participação e espero ter você aí como um dos nossos alunos, tá bom? Vamos lá, Natália. O João Vitor perguntou como adquirir confiança necessária para uma boa liderança. Olha, João, a liderança se constrói no dia a dia, se constrói aos poucos, você vai ocupando um espaço, você vai fazendo as coisas um pouquinho melhor a cada dia. Não é do dia para a noite, você não aparece numa segunda-feira lá de uma determinada semana e diz para as pessoas, agora eu sou seu líder, não é assim que funciona. A liderança, diferente de um cargo, que um determinado dia você é promovido e no dia seguinte você já é esse cargo superior, a liderança é um processo paulatino de acumulação de experiências, de influência sobre as pessoas, e não num sentido aí quase que de uma pagelança, que você vai pegar um grupo de pessoas e submeter à sua vontade. Não. O líder serve ao grupo. O líder trabalha para o grupo, trabalha pelo grupo. O líder apoia o grupo. Por incrível que pareça, os grandes líderes, eles não se colocam acima ou à frente dos grupos. Os líderes, eles se colocam atrás dos grupos para que o grupo avance. Ele se coloca abaixo do grupo para que o grupo cresça. E essa postura de humildade, de servir, é o caminho mais curto para a construção de uma liderança dentro de uma organização. Tá ok, João Vitor? Obrigado aí pela sua participação. E, senhores e senhoritas, estamos sem tempo para mais nada. Quero então agradecer demais a sua participação, mais uma vez desejar a você um excepcional ano de 2017. Espero que você nesse ano avance os seus estudos, avance na sua carreira profissional. Se você tiver a oportunidade de se tornar bolsista de uma das fundações estrangeiras que oferecem esses cursos aqui, tenho certeza que isso daí vai ser uma coisa espetacular da sua vida. Tem alguns alunos que me perguntam, falam, mas será que o curso vai ser bom? Eu falo, não, o curso não vai ser bom. O curso vai ser espetacular. Se quando você voltar para o Brasil, você não tiver achado que a experiência foi espetacular, que foi um divisor de águas na sua vida pessoal e profissional, venha falar comigo porque eu quero entender o que de errado aconteceu. É desse nível que nós estamos falando. Então eu desejo a você muito sucesso,